Você ficou com algum sintoma pós-Covid? Fiquei cansaço. Até hoje, faz 1 ano, e eu canso para andar. Por exemplo, nós estamos andando aqui, né? Tem que subir 2 andares, porque eu não pego muito elevador, mas nitidamente você sente um cansaço maior. Claro que eu poderia ter feito mais fisioterapia, mas o ideal é você ter um acompanhamento médico bem rigoroso, mesmo as formas mais leves, principalmente as formas mais graves. Porque eu subo um lance de escada aqui, ó. Já tá sem fôlego. Já tô sem fôlego. Olha, ó, 2 lances, imagine. Já não tá nem conseguindo falar. Tá vendo? E Isso. se fizesse fisioterapia? Não, tenho feito fisioterapia, mas veja, eu deveria ter feito muito mais. Não fiz porque a gente acha sempre que eu... E na época, ó, não consigo nem falar. Que eu tive a doença. É aquele pensamento, não, teve alta, acabou, tá curado. Não é assim. Tem que ter um acompanhamento médico, sim, as formas mais graves, principalmente, ó. Ele é um pouco rebelde para seguir as orientações pneumológicas para ele. Mas eu não sei se eu posso falar que ele é rebelde no programa dele. Mas acho que talvez é melhor cortar essa parte, porque senão... Não, o Carlos Carvalho foi quem me cuidou como pneumologista, assim como o Dr. Davi Whipple, infectologista, mas realmente ele pegou muito no pé no começo para eu fazer fisioterapia. Eu não fiz. Tive Covid, fiquei 14 dias internado, ou 15, sei lá quanto. Fiquei em semi-intensiva e acabou. Retomei minha vida. Mas não é assim, ó. Hoje eu pago o preço por isso. Eu tento cuidar dele até hoje porque com 6 meses ele ainda tinha alterações pulmonares, 6 meses depois de ter tido alta do Covid. Doutor Davi, conta pra gente como é que foi o doutor Calil, paciente de Covid. Foi uma história... Eu fui bonzinho. Mas calma. Foi uma história difícil. Mas chegou no momento que o Calil, ele, como muitos pacientes que eu tenho visto, achou que ele estava se aproximando do final. E uma madrugada ele me ligou e falou: Davi, pode parar de me tratar. Eu desisti, eu quero morrer. Eu falei: tá ótimo. Ele falou: você concorda? Eu falei: concordo. Abre a janela e se atira. Porque comigo você não vai morrer. Você vai sobreviver. Mas foi muito doído para o Calil, porque ele passou mal. Ele sofreu mesmo. E quem viu os exames do Calil sabe do que eu estou dizendo. E para mim foi uma angústia, porque eu não pude ficar do lado dele como eu gostaria, porque eu estava em quarentena e estava afastado. Quando ele me deu alta, acho que foi numa quarta-feira, na quinta eu liguei para ele de medo, queria voltar para o hospital. Davi, quero me reinternar, não estou muito bem. Quem é médico de quem aqui? Ele é meu médico, e eu sou médico dele. Ele é meu médico. Um é médico Ele é do meu outro. infectologista clínico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, acupunturista, ele é tudo para mim. Eu só sou o cardiologista dele. É meu cardiologista. Mas nós somos muito amigos. O que vai acontecer? Quando acabar, você me liga, pode ser? Que aí eu ligo para ele, tá bom? Obrigado, senhor. Só problema. Bom, nós estamos aqui na Rua do Hospital das Clínicas, né? Um dos maiores complexos hospitalares do mundo. É um orgulho, né? Né, Cícero? É um orgulho. Para mim, em especial, estou completando esse ano 40 anos que eu levei trote aqui na Faculdade de você fez a Medicina. faculdade. Poxa, parabéns. O tempo passa, né? Faz 30 anos que a gente estava lá na roça. Você parece tão menino. Tem vários estudos que já saíram até o ano passado, mostrando que mesmo as pessoas que não têm sintoma, os Covid assintomáticos, têm sequela cardíaca.
Tem um estudo publicado pela doutora Putman na Alemanha mostrando que 78% dos pacientes pós-Covid têm alterações no coração que lembram inflamação miocárdica e que podem, teoricamente, ter um comprometimento da função cardíaca, desenvolvimento de arritmias a longo prazo. Eu tenho uma síndrome pós-Covid, eu canso, tá vendo? Não consigo andar um pouco, já canso. Mas o senhor está se prevenindo? O que é prevenindo? Usar máscara, lavar a mão? Não, se alimentando bem, fazendo exercício físico. Com o pouco tempo que eu tinha para fazer isso, você está ocupando meu espaço, Vitor. Certo? Foi em março de 2020, logo no início. Lembro-me que teve a primeira morte por Covid aqui no estado de São Paulo, primeira quinzena, se eu não me engano, de março. E aí, no dia 19 de março, minha irmã veio aqui e viu que ele estava cansado, passou a semana cansado e ligou para mim e falou: William, você consegue levar o pai no hospital? Porque ele está com sintomas de Covid, aquela falta de ar, dificuldade de respirar. O quadro dele era muito grave, era gravíssimo. Deu uma infecção até generalizada nele. Infecção generalizada no quadro que ele estava era óbito, com certeza, né? E aí foram tratando. E aí até que ele foi melhorando, né? Por um milagre de Deus, a infecção foi embora E aí até no dia da alta. E no hospital aquela festa, né? O hospital junto com as enfermeiras, os médicos, os funcionários do hospital. Porque ele foi um dos primeiros pacientes com Covid do hospital. Aqui tá. Eu venci coronavírus. Agora é paciência, que logo, logo ele vai estar andando e vai voltar à vida normal. Essa era o nosso pensamento, né? E o quadro vinha evoluindo. Movimentos que ele não fazia, ele já estava fazendo com as pernas, com os pés. E nós vimos que ele foi evoluindo. 16 de julho ele fez 75 anos. Ele completou 75 anos. Aí eu peguei e falei para os meus: vamos fazer uma festinha pro pai? Aí ele falou: não vai fazer festa nenhuma, não. Eu falei: vou sim, imagina. Vou reunir toda a família. Tinha tomado banho e tal, estava ali, quietinho, deitado. Simplesmente o coração parou. O médico no hospital falou: possivelmente foi uma parada cardíaca. Parada cardíaca. Não tinha colesterol, não tinha triglicérido, não tinha nada. E ele nunca tinha tido problema do coração? Não. Doença nenhuma.
Você pode falar o estudo que você fez de pacientes na fase aguda que infartaram? Qual é esse estudo? Foi um estudo que o INCOR coordenou com 150 pacientes de vários centros do Brasil que mandaram os filmes de cateterismo para a gente analisar aqui no hospital. E nós vimos que esses pacientes infectados, nos primeiros 10 dias que infartavam, eram muito mais multiarteriais, quer dizer, comprometiam mais vasos, mais coronárias do coração. Com isso, a mortalidade foi muito maior. A mortalidade de um paciente que chega com infarto sem Covid, professor Calil, em torno de 5%, né? E com Covid, chegou a 25%. Doutora Miriam, as consequências do vírus pós-doença. Então, a chamada síndrome pós-Covid. O que é isso? Antigamente, achava que a Covid era uma doença que se restringia à fase aguda. Depois que passou aquela fase aguda, o paciente ia melhorar, ia para casa e ia ficar tudo bem. O que a gente tem observado hoje é que os pacientes eles permanecem com sintomas e com sequelas da doença por muito tempo pós aquela fase aguda da doença. E mais incrível ainda, mesmo as pessoas que têm Covid leve, né, quer dizer, que não precisaram internar em decorrência da Covid, apresentam sintomas por muito tempo pós-doença aguda. A coalizão foi um grupo que foi formado com diversos hospitais de nome e de renome brasileiros para tentar entender a doença Covid. E uma parte desse estudo está sendo conduzido no intuito de avaliar esses efeitos da Covid pós-alta do paciente. Quais são os sintomas e quais são as outras consequências? A gente acha que o problema é só quem internou e que teve caso grave, né? O CDC americano, que é um órgão americano que faz estudos epidemiológicos, ele fez o estudo com as pessoas que tiveram Covid leve, que não precisaram internar, ficaram em casa e viram que 6 semanas depois do quadro agudo da Covid, mais de 40% dessas pessoas não se sentiam com disposição para fazer as atividades que tinham hábito de fazer antes da Covid, porque continuavam com fadiga, com dor de cabeça, com tosse, com falta de ar e muito depressão e ansiedade também. Começou tudo com a história da pandemia, né? Fez com que a gente realmente ficasse mais em casa, mais recluso, tudo. E aí, num belo dia, a gente recebeu uma ligação da escola que a Tainá estava com febre. E a gente trouxe para casa, medicou. Só que aí a febre não passava. E a febre não passava, a febre ficava intermitente. Ela ia, passava poucas horas, já voltava novamente. Fez todos os exames, fez o PCR, negativo. E aí a gente notou que ela começou a ter dificuldade para andar, dores nas costas, né? Mal, já estava mal, não conseguia andar direito, sentar, tal, comia muito pouco e já não urinava mais. Ela passou a noite pedindo ajuda. Ai, papai, me ajuda, não tô conseguindo, não sei o que, me ajuda. Assim que amanheceu, a gente arrumou ela e foi para o hospital em São Paulo. Quando ela pediu para ir ao banheiro, eu fui com ela. Quando chegou lá, ela falou: mamãe, eu não consigo fazer xixi. E eu falei: então vamos voltar lá pro quarto. Ela já voltou muito inchada e o corpo todo Tava vermelho. entrando em choque. Ela entrou em choque séptico, que é uma infecção, né? Infecção generalizada parando vários órgãos. Imediatamente, as médicas falaram: precisa ser entubada agora. E agora? Sim. Vai entubar, UTI, eu corro risco de perder minha filha e vai ser muito complicado isso, entendeu? 4 anos, Sim. né? E saudável. Então, tudo foi muito assustador. Entravam na UTI, voltavam e falavam só pra gente: o caso é gravíssimo. O caso é gravíssimo. A gente ouvia isso o dia inteiro. Foi um dos mais graves, tá? A Tainá chegou com uma febre já prolongada, tinha uma sonolência,
uma dor abdominal, já chegou com os olhinhos bem amarelos, então ela já tinha uma alteração hepática, já tinha alterações no hemograma, as plaquetas baixas, a função do rim já estava bem alterada e ela tinha a pressão já bem baixa, tá? Então um quadro de choque, que a gente chama. Inicialmente a gente pensou num quadro séptico, um quadro infeccioso. A questão mais difícil foi identificar o que era, né? Porque como é uma coisa nova, ninguém sabia o que era, ninguém sabia por que estava naquela situação. Ela tinha uma chance de mortalidade muito alta. Então, no mesmo dia da internação, ela já foi para a hemodiálise na Prisma. Quando a gente entrou para ver nossa filha 3 e pouco da manhã, a gente não reconheceu. Nossa filha estava irreconhecível. Ela não era aquela criança que a gente estava acostumada a ver. A gente encostou ali pertinho dela e falou: filha, papai e a mamãe tá aqui. Uma das coisas que ela sempre falava antes era: se eu tiver coronavírus, eu vou ficar sozinha no hospital? Não, filha, nunca você vai estar sozinha. E uma médica, ela me olhou nos olhos e ela me abraçou, assim, ela segurou no meu braço, assim, quase que sacudindo. Ela falou: vai dar certo. Confia nos médicos, se apegue em Deus, a sua filha vai voltar para os seus braços. Foram 2 semanas muito intensas, que pareceram 2 anos. Porque ela chegou numa quarta-feira e saiu depois de 2 semanas, numa quarta-feira, na véspera do aniversário dela. Então foi muito impactante, assim, né? Foi saindo, né, o resultado dos exames, né? O GG deu positivo, então foi aí que saiu o resultado de todos os exames. Como se ela já tivesse tido contato, né, com a Covid, porque ela tinha os anticorpos. E aí conversaram com a gente que isso existia, né, que até então a gente não tinha ouvido falar, que é a síndrome, né, pós-Covid. Síndrome pós-Covid vai ser uma 4ª, 5ª onda, o número que você quiser. Mas vai ser tão preocupante em termos de saúde pública quanto o Covid. Porque tem várias sequelas cardíacas, por exemplo. O vírus atinge o coração de várias maneiras. Ele entra pela via respiratória, cai na corrente sanguínea e ele faz o que nós chamamos de uma viremia. Ele circula pelo corpo e ele pode parar em qualquer órgão, desde o cérebro e as meninges até os músculos na periferia, até a pele e assim por diante. E a gente tem, por exemplo, dados do estudo de colisão, né, que é o estudo brasileiro que foi feito, que mostrou também que 17% dos pacientes pós-Covid, depois de ter a alta do Covid, precisaram de se reinternar por reagudização de sintomas. E 1/4 daqueles pacientes que foram intubados na Covid aguda acabaram falecendo em decorrência de reagudizações da doença. Ei, ó, atenção que a Tainá vai pôr o microfone, pessoal. Vai falar tudo agora. Pronto. Oi, senta aqui. Eu tenho que falar. Você tem que falar. Pronto, senta aí, vamos conversar. Eu não gosto. Encosta lá. Eu não gosto. Deixa eu te falar um negócio. Fala aí, é verdade, fala. Foi pro hospital? E até que 2 dias eu comi batata sorriso lá no hospital. Comeu batata sorriso do hospital? O que mais que você pediu lá no hospital? É, na verdade, um renascimento, né? Sim. A gente fala que agora ela tem 2 datas de aniversário, né? Eu acho que a grande pergunta, e é a que todos os pais fazem, é onde eu errei, o que eu deixei de fazer.
É praticamente impossível de a gente saber quem vai ter o quadro grave, aquela criança que entrou em contato e vai desenvolver a síndrome inflamatória. Eu acho que é mais uma interrogação do Covid, né? Então a gente até hoje não sabe nada do Covid. Cada vez a gente descobre uma coisa a mais. Tive Covid-19 no dia 1º de janeiro. Após a hospitalização, eu iniciei um quadro de neuropatia periférica. Depois eu tive uma vasculite. I still haven't recovered. I still suffer from shortness of breath, fatigue. Eu tenho alguns esquecimentos. Sinto assim uma vontade de dormir muito grande. Estou sendo queimação nos pés, nas mãos e ansiedade que vem sendo controlada por medicamentos. O primeiro sintoma que eu demorei a me livrar dele foi a perda de olfato e algumas atividades cognitivas. Tem dias que parece que eu peguei o Covid de novo, né? Eu sinto dor de cabeça, dor no fundo de olho, fraqueza, dor de garganta. Tenho uma secreção, uma sinusite crônica. Eu fui diagnosticada com Covid em novembro do ano passado, com sintomas relativamente leves, mas as sequelas continuaram. Algumas crises de alergia que não melhoravam com medicação, crises de enxaqueca constantes. Muitos dos sintomas eles já melhoraram. Perduraram por mais ou menos 6 meses a perda do olfato paladar, recuperei através de terapia respiratória. A confusão mental, entretanto, não foi embora. Não foram embora também dores nos braços, nas pernas, uma fraqueza, uma coisa que me tira do rumo, sabe? E estava com uma amiga, né? Me lembro que pediu lanche. Lembro que começou a demorar e aí esse espaço de tempo começou a sumir. E lembro de ter ido embora da lanchonete. Eu falei assim, acho que a gente foi embora sem pagar o lanche. Ela falou assim, tá louca? Você comeu o lanche? Eu falei, como assim comi o lanche? Nós somos aqui bastante interessados nesse estudo pioneiro que a senhora participou. É um estudo que, na verdade, vê disfunção de cognição. Exato. Em pacientes pós-Covid, desde casos simples, do assintomático, até os casos que foram intubados. UTI, os casos mais graves. E esse estudo, me diga uma coisa, primeiro, ele se tornou referência da Organização Mundial de Saúde, é isso? Isso. E você encontrou o que nesses pacientes pós-Covid? Alterações das mais diversas. Então, alterações na falha da atenção, perda de memória, visopercepção, que é aquela capacidade de observar, né, o cenário e integrar as peças, as figuras como um todo. Falha na função executiva. O primeiro sintoma foi mais ou menos dia 2 de agosto, eu estava até, era um domingo, se eu não me engano. Comecei a sentir que meu corpo começou a ficar muito ruim, muito ruim, muito ruim. Sintoma de gripe forte. Acho que eu estou com Covid. E fui para fazer o exame. E de fato eu estava. Mas o mais grave de tudo foi que eu comecei a ter problemas cognitivos também, porque já não bastasse coração, pulmão. Aí eu comecei a sentir que estava alguma coisa estranha, estava perdendo a minha personalidade, estava ficando muito irritada, que não faz parte do meu ser, nervosa, com esquecimentos. A Covid, como várias outras doenças orgânicas, aumenta o risco para transtornos mentais. O que se nota muito claramente é um aumento da prevalência de alguns transtornos, como a depressão, os transtornos de ansiedade, estamos falando de fobia, de pânico. Não só às custas da doença Covid em si,
mas às custas da fase Covid em que nós estamos vivendo, né? Uma fase que vai desde o medo, à apreensão, ao desemprego, até a infecção em si e as suas consequências, principalmente no cérebro, né, que elas existem. Os transtornos mentais podem acompanhar pessoas que têm perdas cognitivas. Fui comer um lanche e estava com uma amiga, né? Me lembro que pedi o lanche. Lembro que começou a demorar e aí esse espaço de tempo começou a sumir. E lembro de ter ido embora da lanchonete. Eu falei assim, acho que a gente foi embora sem pagar o lanche. Ela falou assim, tá louca? Você comeu o lanche? Eu falei, como assim comeu o lanche? Você comeu o lanche? Eu falei, ele trouxe o hambúrguer, era um hambúrguer. Eu falei, ele trouxe o hambúrguer? Trouxe. Ele trouxe aqueles negocinhos que põe ali, o ketchup? Trouxe. Trouxe trouxe tudo. Eu falei, mas eu não lembro. Apagou. Eu já tentei buscar na memória, simplesmente foi deletado da minha memória. E aí eu comecei a lembrar da fita cassete. A gente colocava no gravador e às vezes ela enganchava ali, né? E a gente ia tentar tirar e mastigava a fita. E aí quando a gente colocava de novo, aquela parte a gente não conseguia mais ouvir da música. Uma perda muito grande e uma perda aguda. É diferente daquela perda de uma doença incidiva aos poucos, que aos poucos a pessoa vai se adaptando às perdas que ela tem. Aqui a coisa é quase que instantânea. Você acaba um filme e começa outro. Acaba um filme com plena capacidade para tudo e começa outro com sequelas. Essa é uma memória boba, né? O sanduíche é uma memória boba e uma memória bacana. Será que ela também não pode ser apagada? O cérebro é metabolicamente muito ativo. Então, se você tem um pouco de toxina circulante, ou está caindo o oxigênio, ou o paciente não se nutre direito, o sangue não vai ter a qualidade que o cérebro precisa para funcionar direito. Então, o cérebro vai falhar. Como que ele falha? Ele falha com a gente esquecendo, a gente tendo uma lentidão maior do pensamento, você não entende direito as palavras, você quer encontrar o nome das coisas, tem mais dificuldade para encontrar, ou até mesmo sonolência, cansaço, astenia. Não, eu estou cansado, quer dizer, eu estou acostumado a trabalhar 24 horas, mas nunca achei que fosse entrar em exaustão. Nós estamos cansados. Porque o número de pacientes graves é muito grande nas UTIs. Então é o estresse para o médico, para o profissional de saúde, para a família, para o doente que está no estado grave. Nós estamos numa guerra. O fenômeno pandemia levou ao aumento dessas prevalências, né? Dentre outras coisas, se fosse para resumir num grande fator causal, seria o desgaste causado. O estresse mental, pela situação de pandemia, e o estresse físico durante o adoecimento com a Covid. Por que você sobe de escada e não de elevador? Porque eu não tenho paciência para esperar elevador. Não tem paciência? Não. Se bem que agora o vírus me limitou a ter um pouco de mais de paciência, porque você tem que subir muitos andares, eu espero elevador. Fazer o quê? O vírus trouxe resiliência. Que antes eu não esperava. Hã? Resiliência o vírus trouxe? Não, trouxe chateação, né? De todo lado. A gente sabe que a gente está criando uma demanda que está um pouco reprimida até, mas que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que olhar para ela, que é de pacientes com sequelas do Covid. E a gente vai ter que dar conta de prestar assistência para esses pacientes, né? E é uma demanda que ela vai exigir cuidados multidisciplinares, né? Ela vai exigir que a gente tenha na equipe fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos.
toda uma equipe para ver esse paciente que foi acometido por uma doença que causa alterações no organismo como um todo. Tudo bem? Precisa sentar? Você tem a alta porque você está melhor, não porque você voltou perfeitamente ao seu estado natural. Passados meses, 3 meses, 4 meses ou até 6 meses e a pessoa não se recuperou, ela precisa ser avaliada. É importante dizer que o Covid não é uma doença de dias, é uma doença de anos, talvez. Eu acho que a gente vai aprender muito ainda sobre as consequências da Covid, só que a gente já está vendo que não é um problema só da fase aguda da doença. A alta não acaba no hospital. E aí depende do caso. Tem caso extremamente grave que você vai acompanhar por meses e anos, talvez pela vida inteira. Desde a reabilitação desses pacientes, e eu falo da reabilitação pulmonar, motora, até o acompanhamento, esse acompanhamento psiquiátrico. Essas situações diagnósticas não se resolvem de uma hora para outra. Esse paciente, ele vai ter que ser tratado e acompanhado por meses, provavelmente anos. E a estrutura pública vai ter que se preparar para isso. Vai ter que enfrentar todo esse pós-Covid com unidades apropriadas e treinadas para isso. Não é, depende muito da velocidade do ar que você dá, entendeu? O dia que você está mais de saco cheio, e eu estou sempre de saco cheio, então... O Calil, eu tenho discutido com ele para ele fazer a parte de reabilitação, que eu acho que ele vai poder melhorar a capacidade dele, vai poder tocar o seu saxofone com mais classe, né? Se é que é possível isso acontecer, né? E depende de fôlego também? Depende de fôlego, muito fôlego. E eu, depois desse Covid, aí não aguento muito, não. Toca bem ele. Você acha? Toca muito bem. Só não toca melhor por causa da reabilitação. Isso, se ele poderia tocar melhor. Se ele fizesse o programa de reabilitação... Boa tarde, meu nome é Michele, eu falo do Instituto do Coração, eu sou da equipe do estudo pós-Covid, né, que está sendo realizado no Instituto do Coração, em parceria com o Hospital das Clínicas. O motivo da minha ligação é um convite para você participar de uma pesquisa clínica conosco. Nós estamos dando seguimento aos pacientes que ficaram internados na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas com Covid. O primeiro diagnóstico foi, é o coronavírus que está causando toda essa situação com você. Então, aspas, se acalme que nós vamos tratar. Vamos fazer a reabilitação cognitiva. As minhas atividades profissionais é falar com o público, né? Porque eu dou palestras, dou treinamentos, treino executivos. É o tempo todo comunicando. Então, isso também começou a me dar um certo temor. Será que eu vou voltar à normalidade de poder fazer o que eu faço, porque eu amo o que eu faço? Quando ela desaparecer, você tem que clicar no quadradinho branco. Ah, mas ele vai rápido. Isso. O projeto Mental Plus é um teste neuropsicológico camuflado de videogame. Ele é um jogo adaptado, ele já está normatizado para a população mundial. Enquanto uma bateria de teste neuropsicológico demanda de 2 a 3 horas para avaliar um paciente, o Mental Plus avalia em 25 a 30 minutos. Eu comecei a fazer os jogos e teve uma melhora assim bem acentuada. Analisando o primeiro gráfico, que é da avaliação cognitiva, com o da reavaliação, tudo indica que sim, existe uma grande porcentagem da nossa amostra que foi reabilitada. Nós
montamos nessa linha de cuidado que seria o momento que o doente volta para casa. E como era uma doença nova, queríamos saber que tipo de sequela temporária ou definitiva esse paciente poderia acontecer com ele. Eu fiz algo que hoje eu não recomendo para ninguém. Então eu achei que 14 dias em quarentena, em repouso mais ou menos, porque eu continuei trabalhando de casa. Mas eu achei que esse período era suficiente. E vi para frente que não era. Eu estou com fisioterapia há 1 ano, com uma fisioterapeuta que me ajuda muito há 1 ano. Eu brinco com meus pacientes, ele agride antes da doença, durante a doença e depois da doença. Antes da doença, ele já está te agredindo de uma maneira psicológica. Todo mundo tem pavor desse vírus, o que vai acontecer comigo se eu pegar e tal. Durante a doença, você sofre a consequência dessa doença. E pós-doença, tem as consequências físicas e psicológicas. E são graves. A minha internação foi meio turbulenta, entendeu? Eu tive vários sintomas graves. Veio medo depois? Olha, medo, na verdade, eu tive medo nos dias que eu fui de alta. Eu queria até voltar para o hospital e me reinternar. Liguei para os meus médicos, para o Davi, e falei, Davi, eu queria me reinternar. Você teve medo? Medo não, eu morri de medo. Essa doença não tem herói. Ela é imprevisível. Você dorme de um jeito e acorda de outro. A maior preocupação? As mortes. As pessoas ficando doentes. O número de pessoas doentes. O número de mortes. Essa é uma preocupação, essa é uma ferida que vai ficar. Eu tenho acho que 34 anos de formado, nunca imaginei que fosse ver isso. Aliás, eu acho, tenho certeza que nunca mais vou ver isso, essa tragédia que estamos vivendo. Muitas pessoas banalizam a morte. E não é isso. Esta morte é muito sofrida. E é uma morte diferente. É uma morte sem velório. É uma morte de enterro rápido. Você considera que você venceu a Covid? Ainda não. Infelizmente, ainda não. Ainda não. É meio triste falar isso, porque você não sabe se você vai continuar viva, inclusive. Porque eu não sei o que está acontecendo aqui dentro ainda. Entende? A gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro ainda. Muitas pessoas banalizam a morte. E não é isso. Esta morte é muito sofrida. E é uma morte diferente. É uma morte sem velório. É uma morte de enterro rápido. E isto, para os especialistas, sabem o quanto custa este ato que não se realizou. A gente já vê assim, que outros países do mundo, né, na Europa, mesmo os Estados Unidos, já estão se preparando para essa demanda de saúde que vem nesse pós-pandemia de Covid. E no Brasil a gente ainda não viu nenhuma movimentação nesse sentido, né? A gente precisa começar a pensar nisso para se preparar. Cada epidemia é uma novidade. Você aprende a cada minuto e você tem que ter a humildade de reavaliar as suas posições. Quando você vê que as suas forças são insuficientes, os teus apetrechos de trabalho não dão conta, você vê que você é igual a todo mundo. Então, no final, o grande aprendizado é a humildade. O aprendizado é você estar diante dessa realidade, que é a falha, a derrota do sistema de saúde do mundo inteiro. Provou a fragilidade, nem derrota, é a fragilidade do sistema de saúde do mundo inteiro. Se você tem uma catástrofe,
causada por um vírus, o sistema de proteção, que é o sistema de saúde, seja público ou privado, é muito frágil. O que nós vamos enfrentar depois que passar a Covid? Vamos enfrentar pessoas que levaram consigo, carregaram o trauma, o estresse pós-traumático, as manifestações de medo, de ansiedade, de insegurança que persistem. Essas coisas não desaparecem com uma vacina. Mas a senhora acredita que a gente sai melhor disso daqui, como alguns dizem, ou não? Olha, eu costumo dizer, quando me perguntam isso, eu falo para filma bem o meu rosto. Posso garantir que tem mais cicatrizes. São mais perdas. Não tem como. Eu acho que isso fica marcado em você. Agora, as pessoas que têm sensibilidade, que têm inteligência, elas amadurecem e vão atrás de um momento melhor. Nisso eu acredito. Eu acredito nas pessoas. Eu vi muita gente querendo ajudar, querendo se sentir útil, querendo contribuir. Isso eu acho que foi um grande ganho da sociedade, ganho da humanidade, essa integração. Esse lado mais humano aflorou bastante nesses últimos tempos, né? Assim como o soldado numa guerra, ele luta no campo de batalha, onde for, até o último minuto, nós estamos lutando até o último minuto. Qual será o último minuto? Quando tiver realmente saído dessa pandemia. Faz os exames que eu te pedi para você não ficar falando para os outros que eu sou seu médico. Você é meu médico. Mas faça os exames que eu te peço para saber como está o seu pulmão. Mas você não consegue me convencer a fazer os exames? Doutor, você pode falar qualquer coisa pro Calil? Eu só preciso ter ele olhando para você. Qualquer coisa pro Calil. Um pouquinho Olha mais. para mim, Calil. Presta atenção nele. Isso. As coisas sérias são comigo. Por favor, olhe para mim, para as coisas acontecerem. Mas não dê risada que eles vão achar que você tá tirando o sarro da minha cara. Um pouquinho mais eu preciso. Por favor, Calil. Que coisa chata, Vitor. Fala pra ele onde você vai almoçar hoje. Eu não vou almoçar. Ainda bem. Não dá tempo de almoçar. Não dá tempo de almoçar, querido. Eu não almoço desde maio do ano passado. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar são justamente manobras em que você massageia a pessoa, faz uma massagem e também cuida da respiração ao mesmo tempo. Para quê? Para tentar que esse coração volte a bater. Ressuscitar é você trazer a pessoa de volta no momento que ele está em morte súbita. Ele está, naquele momento, morrendo. Choque recomendado. Gente, desfibrilador. Afasta todo mundo, analisando o ritmo cardíaco. Toque administrado, iniciando o RCP.